passar. Oi, abra mato, pra eu passar. Bom dia, bom dia. Nós tivemos um pequeno problema técnico com o streaming no YouTube. Então, essa primeira aula está sendo apresentada no Zoom e aqui no Instagram também, para vocês. Mas eu vou subir ela no YouTube mais tarde, tá? Só para vocês ficarem sabendo disso também. Me deem um ok aqui, se vocês estão ouvindo o áudio, ouvindo a música. E a gente vai chegando nessa manhã. Tá todo mundo com seu copo de água, com a sua caneta, com seu caderno para anotar. A gente vai falar sobre muita coisa. Então é legal vocês já irem se preparando para terem onde anotar, onde escrever. Bom dia, Roseli, bem-vinda. Usem mesmo esse espaço do chat, esse espaço dos comentários para a gente ir interagindo aqui durante a nossa aula. E, bom, antes da gente começar oficialmente, eu queria convidar vocês a, nesse momento, tomarem uma respiração profunda. Então, a gente vai começar hoje a nossa aula desse nosso curso. Então, a primeira aula, respirando profundamente. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos um pouquinho. Perceber esse ar que adentra seus pulmões, adentra seu corpo. Vai trazendo consciência para o peso do seu corpo no chão ou na cadeira. Respirando profundamente. E aproveitando esse breve momento em que vocês estão se abrindo e se disponibilizando para estarem aí em conexão consigo mesmas. É uma oportunidade de trazer essa nutrição para o seu sentir, para o seu eu interior. Esse é o primeiro passo de qualquer atividade espiritual, de qualquer possibilidade de conexão com você mesma, com a sua espiritualidade. Então, traz essa presença, traz essa consciência aqui no seu corpo, para o aqui e para o agora. E eu já vou começar aqui falando que essa preparação, essa respiração, essa conexão interior, ela é essencial. Ela é um primeiro passo quando a gente está falando sobre mediunidade, que é o tema da nossa aula hoje. Eu vou falar mais sobre isso lá na frente. Mas só quero já trazer essa pílula de conhecimento para vocês. Às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Às vezes é só fechar os olhos e respirar profundamente. E sempre é assim que a gente começa uma conexão com esse mundo invisível, uma conexão com a espiritualidade, uma conexão com nós mesmas. É através desse fechar os olhos para ver melhor esse mundo interior. É muito simples, não é tão fácil assim, mas a gente vai falar mais sobre isso também ao longo dessas 4 aulas, para a gente poder superar esses desafios. Eu sou Natália Fernandes, sou sacerdotisa e dirigente do Terreiro Flor Jurema, e tem muita gente nova chegando para essas aulas, eu recebo vocês com muita alegria. E essas aulas aqui, esse curso que a gente está começando agora, que é sobre Umbanda, mediunidade e ancestralidade, ele é um oferecimento
uma campanha de financiamento coletivo que nós estamos fazendo para a abertura da nossa casa, do nosso terreiro. E então nós somos um terreiro de Umbanda e nesse momento nossos trabalhos estão acontecendo ou na minha casa ou no Santuário Nacional de Umbanda. Se alguém conhece, comenta aqui e me conta, porque é um lugar bem especial também que a gente pode ir para o meio da natureza, fazer os nossos trabalhos com tranquilidade. Porém, chegou o momento da gente expandir o trabalho do Flor Jurema e expandir não só para mais pessoas, mas também com mais frequência, né? Então, hoje em dia, os nossos trabalhos eles acontecem presencialmente apenas uma vez ao mês. Então, a ideia é que a gente possa abrir gira toda semana e ter outros trabalhos de cura. Mas, para isso, a gente precisa do apoio da comunidade, a gente precisa do apoio das pessoas que estão afinadas aí com essa nossa proposta, para que a gente possa realmente arrecadar recursos para alugar um imóvel e poder ancorar as nossas forças numa casa física e, a partir daí, poder sim expandir os nossos trabalhos. Mas nós, no Terreiro Flor Jurema, nós, para além desse trabalho local, na casa física, nós também temos esse trabalho online, né? Então, esse é o primeiro curso gratuito, aberto, online do Flor Jurema, como também uma intenção de expandir os conhecimentos, os saberes e o nosso trabalho para além dos limites do espaço físico. E eu sei que tem várias pessoas aqui de vários lugares do Brasil, inclusive, que se inscreveram para esse curso. Então, vocês também vão aproveitar muito essa experiência aqui e também podem, com certeza, nos apoiar para a arrecadação de recursos na abertura da nossa casa, porque nós temos, quando nós tivermos a nossa casa física, a gente vai poder expandir também ainda mais o nosso trabalho online. Então, só uma apresentação de que é esse curso, né? Esse é um oferecimento. Depois, lá no grupo do WhatsApp, eu conto um pouco mais sobre isso. Mas vamos aqui para a nossa aula. E como é que vai funcionar tudo isso, gente? Então, nós estamos aqui online, hoje é o primeiro dia, terça-feira, dia 13. E nós estaremos juntos ao longo dessa semana. Então, amanhã, quarta, quinta e sexta-feira, às 11h11, nós vamos nos conectar aqui online, das 11h11 ao meio-dia e pouquinho, para as nossas aulas. E essas aulas, elas são um percurso. Então, a gente começa com o primeiro passo, que é hoje, e vamos dando outros passos até chegarmos na nossa aula de sexta-feira, que é a aula das bênçãos ancestrais. Eu vou fazer um benzimento aqui ao vivo para vocês que estão participando do curso. E através dessa energia que vocês vão receber, vocês vão também se conectar ainda mais com a espiritualidade de vocês e poder receber aí uma intuição direta dos seus guias, dos seus mestres, dos seus mentores espirituais sobre a verdade do seu caminho espiritual agora e o que você pode fazer para se alinhar ainda mais com isso, né? Então, essas 4 aulas são um curso completo mesmo. Então, hoje eu vou abrir um caminho aqui com vocês. A gente vai falar sobre mediunidade, vamos desmistificar um pouco essas questões, essas dúvidas que muitas vezes nós temos sobre a faculdade mediúnica. Amanhã eu vou dar uma aula um pouco mais prática para que vocês consigam entender mais dentro de vocês e no entorno como é que funcionam essas energias. Na quinta-feira vai ser uma aula das mais especiais, uma porque é meu aniversário, então eu escolhi passar meu aniversário aqui com vocês também esse ano, e porque na quinta-feira a gente vai desbloquear qualquer dificuldade que você tenha para acessar esse seu poder interior e essa sua conexão espiritual, para que na sexta você possa receber as suas bênçãos ancestrais. Bom, nós temos no início de cada aula um easter egg musical. Para quem não sabe o que é um easter egg é uma mensagem escondida que é uma referência de alguma coisa que vocês conhecem. Então, hoje eu vou começar já já a falar mais sobre a aula e aí vocês fiquem atentas. Por que musical? Porque é uma parte de alguma música brasileira que fala sobre Umbanda, que fala sobre orixá, que fala sobre guia espiritual. E quem for a primeira pessoa a desvendar esse mistério vai ganhar a oportunidade de receber uma sessão individual de atendimento com tarô ou baralho cigano ao apoiar
a nossa campanha de crowdfunding lá no Apoia-se. Então, aqui o que você precisa saber? Você precisa prestar atenção e tentar adivinhar qual é esse easter egg, qual é essa mensagem escondida que revela uma música da música popular brasileira. E ao final da nossa aula, eu vou postar lá no nosso grupo de WhatsApp a resposta da música e quem foi a pessoa ganhadora que desvendou esse mistério e como que você tem que fazer para ganhar essa sessão de atendimento com tarô ou baralho cigano, a sua escolha. Então, assim que você adivinhar e souber qual é essa música, você já põe aqui nos comentários, ou se você está aqui na nossa sessão do Zoom, ou se você está aqui no Instagram, já põe ali nos comentários para você poder ser a primeira, tá bom? Então vamos lá, gente. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Fiquem à vontade para, ao longo da nossa aula, colocar aqui no chat, colocar nos comentários o que vocês quiserem, tá? Eu vou olhando aqui e acompanhando na medida do possível. E, bom, hoje aqui onde eu tô, próximo a São Paulo, tava uma chuva de manhã, uma chuva. E eu queria muito fazer essa aula nesse cantinho. Bom dia, nesse cantinho aqui do meu quintal, que tem um pezinho de jabuticaba, que tem umas plantinhas aqui atrás. E eu achei que não ia dar por causa da chuva. Mas vamos que vamos, né, minha gente? Tempo bom, tempo ruim. A Rainha dos Raios nos abençoa e a gente continua seguindo o nosso caminho, cumprindo a nossa missão. E vamos então para a nossa aula sobre mediunidade, a nossa primeira aula do curso Umbanda, Mediunidade e Ancestralidade. E como vocês viram, o chuvisco passou, o sol vai e vem, mas deu certo e a gente está aqui para o nosso encontro então. Quem sou eu que estou aqui conversando com vocês? E por que que eu puxei essa conversa sobre mediunidade hoje? Eu vou falar rapidamente sobre a minha história, por que que eu estou aqui e o que eu tenho a oferecer, e quem somos nós do Flor de Jurema, e em breve entro num assunto um pouco mais teórico, tá? Eu sou Natália Fernandes, eu tenho uma história com a mediunidade que atravessa diversos caminhos religiosos e que hoje chega aqui nesse ano de 2022 como estando aí na frente, à frente do terreiro Flor Jurema e expressando a minha mediunidade através da Umbanda. Mas nem sempre foi assim, e eu nem sempre estive aberta a entender a minha mediunidade e também nem sempre tive consciência sobre isso. Se vocês quiserem comentar aqui no chat para eu saber quem aqui já se considera médium, responde aí. Eu sou médium, ou não sou médium, ou não quero saber sobre isso, tenho medo, ou não, eu quero muito saber o que é e desenvolver isso. Me contem como é que é a relação de vocês com a mediunidade aqui, para eu saber também. E a minha mediunidade, ela se expressava desde que eu era criança na minha vida. A D tá desenvolvendo no Flor de Jurema. Bem-vinda, D, que legal que você tá aqui, filha da casa, acompanhando. Tá tendo grandes avanços, né? Muito legal. Mas voltando aqui para mim, né? Quando criança, eu tinha uma brincadeira que é que meu pai morava num sítio uma época, e aí eu gostava de brincar no meio das árvores e conversar com as fadinhas, com os duendes, com as plantinhas. E naquele momento, não tinha ninguém na minha família, porque não tem meus pais, eles são de religiões cristãs, não tinha ninguém muito preparado para me explicar como é que funcionava tudo isso. E aí eu descobri que quando eu volto lá atrás, eu descobri que eu estava realmente conversando com fadinhas e duendes. Mas naquele momento, eu não sabia disso. Para mim era só uma brincadeira da minha imaginação. E foi lá com os meus 23 anos, vejam bem, nunca é tarde, né? Com os meus 23 anos, que eu comecei a olhar para a relação
com o mundo do invisível. Foi lá que eu comecei a entender que existe algo para além do que a gente consegue explicar com a nossa mente racional. Então, é como se eu tivesse passado toda a minha vida até esse momento, aí há 10 anos atrás, me relacionando com o mundo só com aquilo que eu conseguia ver ou explicar. Tudo aquilo que fugia dessa percepção racional, eu nem considerava que existia, eu jogava lá para debaixo do tapete, mas vejam bem, não é que realmente isso não existia. Isso me pegava porque eu tinha grandes crises de enxaqueca nessa época, muitas dores de cabeça. Então, de alguma forma, o fato de eu não estar me relacionando com o invisível de forma consciente, o fato de eu não estar abrindo espaço na minha vida para a espiritualidade, estava gerando dentro de mim um desequilíbrio que, inclusive, afetou a minha saúde e a saúde da minha mente, né? Com a minha cabeça, que tinha essas crises de enxaqueca. E aí, nessa fase, como uma busca de resolver também esse desequilíbrio físico, eu comecei a olhar para a espiritualidade e comecei a entender, e eu não chamava isso de mediunidade ainda na época, hein? Eu comecei a entender que existia algo que eu conseguia captar através do meu sentir, mas não conseguia explicar através do meu pensar. E essa é a grande virada de chave, e essa é a primeira desmistificação da mediunidade que a gente vai fazer hoje aqui nessa aula. Entender que a mediunidade tem a ver com esse sexto ou sétimo sentido, que é essa relação que a gente pode desenvolver com o nosso sentir, com o nosso intuir. É através desta relação com perceber o nosso corpo, perceber os nossos sentidos, os nossos pensamentos, as nossas emoções e como eles são atravessados, como eles nos atravessam, dependendo da situação que a gente está vivendo. Então, a mediunidade, ela nada mais é do que a capacidade de perceber isso que não está sendo visto a olhos nus. É como se a gente precisasse pôr um óculos para enxergar melhor. Mas, na verdade, não é pôr um óculos, porque é tirar um véu, tirar uma camada. Eu falo para minha filha, eu tenho uma filha de 4 anos, quando a gente está falando de alguma coisa que é espiritual, que a gente não consegue ver com esses olhos, só com esse aqui. E aí ela já entendeu que tem um olho aqui dentro, que é o olho para ver o invisível, que é o olho para olhar o mundo para além do que a gente está vendo. E foi aí, há 10 anos atrás, que eu me abri para olhar o mundo para além do que eu estava vendo, para olhar esse mundo invisível. E, curiosamente, eu não comecei a ver um monte de espírito por aí, né? Porque muita gente pensa isso, nossa, mas a mediunidade, então eu de repente vou começar a ver espírito, vou começar a ver as coisas acontecendo. Não, calma, né? A gente vai falar também muito sobre, na aula de amanhã sobre como a mediunidade ela se expressa de diversas formas diferentes. Ó, a Ana já pensou isso, tá pensando nisso, né? Então é isso. Não, mas não é. Fica calma, tá tudo bem. A mediunidade ela se expressa de formas diferentes e quando você começa a se relacionar com a espiritualidade, com a sua mediunidade, você inclusive consegue comandar como ela se expressa. Porque realmente tem algumas pessoas, não são todas, é a minoria na verdade, que acabam vendo mesmo o que está acontecendo no plano espiritual de uma forma mais lúcida, né? Então, olha e fala: Meu Deus, tem um espírito aqui. Mas eu digo, até essas pessoas que têm essa mediunidade muito aberta, elas conseguem, com o estudo e com o desenvolvimento mediúnico, canalizar essa habilidade, essa faculdade mediúnica
para não necessariamente ter que estar se relacionando o tempo inteiro também com esse invisível, né? Então esse é um caminho, é um percurso que algumas pessoas elas vão estudar a mediunidade ou desenvolver a mediunidade ou se conhecer nesse sentido por escolha, por um desejo. Outras pessoas vão, como foi no meu caso, porque tem algum desequilíbrio acontecendo na sua vida e muitas vezes a espiritualidade é uma porta para a gente nos reequilibrar, né? E é sobre isso que é o nosso curso aqui. E tem outras pessoas que realmente não têm muita escolha, são empurradas aí para a vida para irem desenvolver essa mediunidade, olhar para isso porque é muito proeminente no dia a dia. Mas comigo não foi esse caso, eu realmente, assim, eu tive, como eu disse, essas expressões de mediunidade na infância, mas não chamava assim, não era, nunca me foi explicado dessa forma e nunca foi proeminente demais, né? Foi só lá, então, com os 23 anos que eu comecei a me abrir para esse universo da espiritualidade. Eu ainda não tinha chegado na Umbanda, viu, gente? Não tinha. Então, a Umbanda foi um segundo passo. E aí me fala aqui também se tem alguém que já é da Umbanda ou que está chegando na Umbanda, se já desenvolve, já é umbandista mesmo, médium de terreiro ou não, que só é curioso. Então também me contem aqui de vocês, como é que vocês trabalham e desenvolvem a mediunidade de vocês. E nessa fase, né, de descoberta da minha mediunidade, desse meu caminho espiritual, eu me conectei diretamente com a natureza. Então, foi a forma que eu encontrei para despertar a minha espiritualidade que fazia sentido para mim. Porque eu vim de uma formação de religiões cristãs e nunca fez muito sentido para mim essa forma mais distante, sabe, de viver a espiritualidade. Eu nunca entendi muito bem esse Deus que estava lá longe, lá no céu, lá no alto, e que para eu conversar com ele era difícil, porque eu não acessava, eu falava, mas não ouvia, né? Essa relação bem do cristianismo, assim, que esse Deus está lá, mas para eu chegar nele eu preciso agir de uma certa forma, suprimir algumas partes do meu ser, e que talvez ele me pune. Então, tudo isso nunca fez sentido para mim. Então, eu só consegui realmente me abrir para a espiritualidade, para uma prática espiritual, quando eu encontrei a possibilidade de viver isso em conexão com a natureza. Ainda não tinha chegado na Umbanda. Cheguei na Umbanda, ó, se eu tô falando de 10 anos atrás, aos 23, eu cheguei na Umbanda com 25, tá? Então isso foi 2 anos antes de eu chegar na Umbanda. E, e eu cheguei aonde naquela época? Eu cheguei num conhecimento de práticas ancestrais do feminino e práticas ancestrais xamânicas também. Então, fui estudar com Artese, fui estudar xamanismo para as mulheres, fui estudar os saberes das ervas, então fui me conectar com a natureza como uma forma de expressão da espiritualidade e da mediunidade. Então, já mais uma desmistificação da mediunidade, né? Mediunidade não é só conversar com o espírito, mediunidade não é só ver o que está no campo do invisível, mas é também sentir, é também se relacionar com a energia, com a vibração dos seres vivos e com a vibração da natureza. E a Umbanda vai trazer muito disso quando a gente fala dos orixás. Esse é assunto para aula 13. Né? Então, nessa minha história, eu comecei a desenvolver a minha mediunidade nessa conexão com a natureza. Eu fui me reequilibrando, me curando aí da minha enxaqueca através do contato mesmo com o chão de terra. Nessa época, eu saí de um apartamento e fui morar numa casa porque eu precisava ter um chão de terra para pisar. Passei a me conectar com o calor do sol, que é esse fogo que energiza. Passei a me conectar ainda mais, porque eu sempre me conectei com o mar e com as águas. Eu sou uma pessoa muito das águas, né? Sou filha ancestral de Iemanjá, mas eu comecei a me conectar de forma mais consciente com com as águas do mar, com as águas do rio, com a água que eu bebo. Bebam água aqui. E, e passei a me conectar muito também com a força do vento,
com a força do ar. Acho que uma das primeiras práticas de magia que eu gostei muito de fazer e que gosto até hoje é a defumação, né? Passar fumaça mesmo, seja com incenso, seja com as ervas. Então, essa é a minha primeira conexão mediúnica com a natureza teve a ver com essa primeira conexão com o sentir e com o perceber como eu ficava melhor quando eu colocava o pé na terra, quando eu acendia uma vela pro fogo, quando eu estava na frente de uma fogueira, quando eu tomava um vento fresco no rosto, quando eu tomava um banho de cachoeira. Essa primeira conexão com o sentir que vem através dessa relação direta com o divino, com o sagrado, com o espiritual. Então, esse primeiro passo, essa primeira oportunidade de desenvolver a mediunidade com o que está no nosso dia a dia, com o que está presente a cada passo do nosso caminhar. É por isso que eu disse lá no comecinho dessa aula e repito agora. Às vezes a gente acaba um pouco achando que é tudo muito complexo, né? O que você precisa viver uma vida de disciplina e de recolhimento ou de dedicação absurda à espiritualidade para poder receber as bênçãos e a conexão com a sua mediunidade, com o seu plano espiritual. E não é verdade. Você pode fazer isso através de práticas simples do dia a dia, de conexão com a sua natureza. No nosso curso, uma das coisas que eu prometi para vocês que eu ia trazer é como que vocês podem viver uma vida de reequilíbrio usando a natureza, como vocês podem reequilibrar-se apreciando a beleza da vida. Eu acho que isso é o mais importante nesses tempos desafiadores que a gente está vivendo, em que a gente está muito sufocado com as demandas de trabalho e compromissos e desafios do dia a dia nesse mundo pós-pandêmico, e a importância de a gente poder recuperar a beleza, recuperar esse olhar porque é belo, porque é sutil, porque é amoroso. E aqui eu te pergunto, né? A pergunta-chave dessa aula: será que eu sou médium? E eu afirmo com certeza que todo mundo que está aqui é médium, porque todo mundo aqui tem a possibilidade e a capacidade de se relacionar com o espírito da vida, com o espírito das plantas, com o espírito da comida, com o espírito do fogo, com o espírito da água, com o espírito do ar. E que na Umbanda a gente vai inclusive dar nome de orixá para esses espíritos. Né? O espírito do vento é Yansan, é o Iá. Na terceira aula a gente vai falar de todos os orixás, vou trazer isso para vocês, vai ser muito legal. Mas pincelando aqui, né? Então, essa energia espiritual, essa conexão com o espírito das coisas é um primeiro passo para você reapreciar, voltar a apreciar a beleza da vida. E ao apreciar a beleza que há na vida, a gente se permite apreciar a beleza que há dentro de nós também. Porque é só assim que a gente vai realmente reservar tempo para dar atenção para nós mesmos, para nutrir a espiritualidade que existe em nós. Da mesma forma que a gente se relaciona com o espírito da erva, que a gente vai tomar um banho para se sentir melhor, um banho de cheiro delícia de manjericão, por exemplo. A gente tem que se relacionar também com o nosso espírito que está aqui dentro. Essa essência de amor, de vida. E não é fácil, apesar de ser muito simples. É muito simples. É fechar os olhos para ver melhor. Mas muitas vezes não é fácil. Então é por isso que amanhã eu vou ajudar vocês e vou dar um passo a passo aí para a gente desbloquear essa conexão interior. Hoje você só precisa saber que ela existe e que ela é importante. E esse primeiro passo, então, que eu dei na minha vida, né, que foi essa conexão com a natureza, foi quando eu consegui realmente desbloquear o medo que eu tinha de me relacionar com a mediunidade,
o medo que eu tinha do plano espiritual e o medo que eu tinha também de aceitar que existe algo maior. Porque esse é um outro desafio. Me contem aqui se vocês também sentem isso, assim, que algumas pessoas sentem isso, né? Que querem, é mais fácil ficar aí no duvido que isso existe. Nem vou olhar para isso, porque a gente consegue viver, seguir vivendo a nossa vida aqui, né? Na boiada, a gente consegue seguir vivendo a nossa vida aqui, fazendo a mesma coisa todo dia e não precisando se questionar um pouco sobre as nossas atitudes, sobre os nossos padrões repetitivos, sobre como podemos ser mais amorosos nos nossos relacionamentos. Quando a gente começa a dar atenção para nossa espiritualidade, atenção para o nosso mundo interior, também vem esse chamado da gente transformar algumas coisas da nossa vida, da gente olhar com clareza para coisas que talvez não estejam tão legais. E isso também tem a ver com mediunidade. Quantas vezes, e isso é uma conversa com a Natália, eu mesma adolescente, lá de 20 anos, antes dos 23, antes de chegar nessa crise de enxaqueca, quantas vezes eu não fechei os olhos para ver ou para observar alguma coisa que eu sabia, que eu estava sentindo que eu tinha que fazer diferente. Mas eu falava, não, é mais fácil seguir esse caminho aqui, porque eu não vou ter que mudar a forma que eu penso, ou eu não vou ter que lidar com uma emoção de tristeza, ou não vou ter que lidar com a minha raiva. Então eu vou seguir esse caminho aqui, ó, que é mais simples. E aí o que acontece? 2, 3 anos depois estava lá eu com enxaqueca, né? Então, de alguma forma, quando a gente não olha para essas coisas que nos atravessam, sejam experiências traumáticas, sejam medos, sejam dificuldades do dia a dia, se a gente não olha para isso, a gente também não consegue olhar para a nossa potencialidade. Jung falava isso, né? Da força e do poder que a gente encontra nas nossas sombras. E quando a gente vai falar sobre mediunidade, sobre conexão espiritual, não tem jeito, a gente tem que falar sobre isso também. Porque na medida em que a gente quer abrir o olhar para ver além, para ver mais, a gente vai ver coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. E tá tudo bem. Sustentar o desconforto também faz parte do processo. E ter pessoas ao seu lado para atravessar essa jornada faz com que isso seja mais fluido. Não precisa ter sofrimento, mas precisa ter clareza sobre aquilo que você deseja, sobre aquilo que você não deseja e sobre quem você é e o que você sente de verdade. Aí vocês vão falar assim, né? Nossa, Nath, mas eu vim aqui para falar de mediunidade. Por que você está falando tudo isso? Quem eu sou de verdade? Eu falo, porque a mediunidade ela faz parte de quem você é de verdade. Só que a gente vive numa sociedade e num dia a dia que é tão sufocante para nossa verdade que a gente acha que mediunidade é uma coisa de pessoas especiais. A gente acha que mediunidade é algo que a gente precisa conquistar, ou é algo de pessoas amaldiçoadas, porque tem isso também, porque tem muito preconceito, né? Então, todos esses misticismos, todas essas ideias preconcebidas sobre mediunidade, elas nada mais são do que crenças que nos afastam dessa verdadeira relação entre nós, o nosso mundo interior e a espiritualidade. E aqui, prestem atenção agora, que agora eu vou falar a informação mais importante dessa aula. Prestem atenção. Todos nós, você, tem o divino dentro de você. Você tem acesso a tudo que há de mais belo no cosmos, no universo e nesse planeta Terra dentro de você. Você tem a luz divina dentro do seu coração, na sua mente, em todo o seu corpo. E é a partir dessa luz divina que você pode viver. Quando eu digo que você sim é médium,
Eu estou dizendo que você tem essa luz que nutre e vê a beleza dentro de você. E que é essa luz, é esse amor que pode e deve guiar os seus caminhos, dia após dia. E todo o resto, todos os maus pensamentos, todos os o desejo de fugir da realidade, todas as dores, todo o sofrimento, ele vem como um desafio para que essa luz possa se expressar e para que você possa, através da sua mediunidade, através da sua luz interior, se conectar com a luz que também está fora de você. Porque todos nós temos os nossos guias espirituais. Você tem um caboclo ou uma cabocla que te acompanha. Você tem um preto velho e uma preta velha. Você tem um Exu e uma pombagira à sua esquerda, te protegendo. E você pode se relacionar com eles, mesmo que você não esteja ouvindo eles falarem. Mesmo que você não esteja vendo eles na sua frente. Mesmo que você não esteja incorporando eles no terreiro. Porque eles fazem parte dessa conexão com essa luz divina que há dentro de você e que há aqui no nosso planeta, que há no plano espiritual, que há no universo. Então, eu te convido a dar um primeiro passo para nutrir essa sua luz interior, para alimentar todo o seu ser. E esse é o tema da nossa aula também hoje, né? Que é aqui, ó, duas perguntinhas que a gente tem que responder antes de terminar a nossa aula, que é: como eu posso alimentar a minha própria energia? Porque esse é o primeiro passo. Se você não está presente, não está com energia no seu corpo, não está olhando para dentro, você não tem um corpo, uma presença a partir do qual se relacionar com o mundo externo, com a espiritualidade, com seus mestres e seus mentores, certo? Então, na medida em que você quer desenvolver esse relacionamento com o invisível, o primeiro passo é desenvolver esse relacionamento com você mesma e nutrir a sua espiritualidade, nutrir a sua energia de vida. E eu vou te ensinar a fazer isso começando do básico, assim como eu comecei. A Umbanda é uma religião da natureza, que vive muito essa relação direta com a natureza. Então, eu vou te convidar a se relacionar diretamente com os quatro elementos da natureza. É o primeiro passo, você pode já separar um cantinho na sua casa, e isso é para todas as religiões. Eu já vou responder as perguntas de vocês, mas a relação com os quatro elementos, ela independe da sua crença, ela independe da sua fé, porque é uma relação direta com o natural, com a natureza deste planeta. Quais são os quatro elementos? Terra, fogo, água e ar. Então você vai separar um cantinho na tua casa e vai montar um altar, um espaço sagrado dos quatro elementos. Por enquanto, só os quatro elementos, tá? Então, como assim? Olha, o vento bateu, minhas velas apagadas, mas eu vou acender aqui para vocês. Então, ó, no meu altar sempre vai ter ali uma vela. Ah, precisa estar aceso o tempo inteiro? Não precisa estar aceso o tempo inteiro. Você pode ir lá e acender quando você quiser ativar ainda mais esse elemento na sua vida. Ó, aqui para nossa aula de hoje, eu montei um altar dos quatro elementos. Tá? Então, aqui acendi essas velas. Recebam a bênção e o axé da cabocla, do Flor Jurema, de Pai Oxalá, vocês que estão aqui assistindo essa aula. Um segundo elemento, elemento terra. Aqui no meu altar hoje, eu coloquei um pedaço de coco para lembrar o elemento terra. Você pode colocar fruta, flor, cristal, um vasinho de planta, um potinho com terra mesmo, tá? Tudo isso são elementos que vão ancorar o elemento terra no seu altar. Elemento ar, um incenso, penas, defumação de ervas, palo santo, sálvia,
Incenso natural, a fumaça, né? O ar, tudo que representa esse elemento pode estar lá no seu altar também. E o elemento água. Eu pus aqui uma casquinha de coco com água hoje. Pode ser uma concha, pode ser uma taça ou um bowl com um pouquinho de água. E esse altar dos quatro elementos, você vai manter ele sempre ali, presente, porque é uma forma de você manter a nutrição de toda a sua energia. Cada elemento, ele está relacionado com um aspecto do nosso corpo integral. Então, o elemento água vai falar sobre as nossas emoções. O elemento fogo vai falar sobre o nosso espírito. O elemento ar vai falar sobre a nossa mente. E o elemento terra vai falar sobre o nosso corpo físico. Então, se você tem um altar dos quatro elementos na sua casa, você consegue estar constantemente equilibrando a si mesma e nutrindo o seu corpo. Amanhã eu vou falar dos desafios que nós temos para nos estarmos conectadas plenamente com o nosso ser, com o nosso potencial e assim nos relacionarmos de forma mais positiva e potente com a espiritualidade. Mas por enquanto só saiba que essa conexão ela é importante. E você vai amanhã aprender quando usar cada elemento relacionado aos seus desafios para superar isso. E na aula de quinta-feira a gente vai incluir os orixás nessa mistura toda. Então tem muita coisa para acontecer, mas tenham calma, tenham paciência, um passo de cada vez. Então de hoje para amanhã tenham aí montado, amanhã quero ver todo mundo com o altarzinho dos quatro elementos. Quem quiser tirar uma foto do altar e postar lá no Instagram e me marcar nos stories, marcar o Flor Jurema nos stories, eu vou adorar ver o altar de vocês. Se vocês tiverem dúvida, podem me mandar. Eu vou abrir agora, quando acabar a aula, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos stories do Instagram do Flor Jurema. Ah, uma bebezinha aí. Oi, neném. Eu tenho uma neném também. Mas a minha já tá maiorzinha, tem 1,7. Coqueirinho, coisa fofa. Eu vou abrir. Ai, a gente se distrai com o bebê, né? Fofura demais. Eu vou abrir, então, logo depois da aula aqui, uma caixinha de perguntas lá nos stories do Flor Jurema para quem quiser tirar as dúvidas, tá? Sobre o altar, sobre qualquer questão também que ficar aqui da aula. Mas então, tarefinha de casa, gente. Coloquem lá, montem aí na casa de vocês um altarzinho dos quatro elementos. O mais simples possível, não tem muito mistério, mas façam essa conexão e aí percebam como vocês vão estar antes ou depois da montagem desse altar. Nath, o que isso tem a ver com banda? Tem tudo, vocês vão saber ao longo da semana, tá bom? O que isso tem a ver com a minha mediunidade? Tem essa conexão com a natureza, com esses elementos. E por que eu escolhi passar para vocês o altar dos quatro elementos nessa primeira aula? Porque eu acredito que nós temos que ser protagonistas na nossa relação com a espiritualidade, com a mediunidade. Eu não acredito em uma forma de viver a religião, a espiritualidade, que alguém seja detentor do poder de você se relacionar com seu guia, de você se relacionar com a sua força, de você se relacionar com Deus. Quem tem esse poder é você mesmo. Então eu escolhi algo simples que você pode fazer e que eu faço. Mesmo depois de 10 anos, eu ainda faço o meu altar dos quatro elementos. Ainda é algo essencial nas minhas firmezas espirituais. Porque vai te dar o empoderamento, o poder, o protagonismo na sua relação com a espiritualidade. E eu acho que esse é um pilar muito importante na Umbanda. Porque a gente fala de uma relação com a nossa família espiritual, com os nossos guias espirituais. Aí vou responder aqui uma pergunta da Ana. Todos têm os guias, mesmo quem é de outra religião? Tem, Ana. Todo mundo tem os guias espirituais, tá? Na medida em que. Só que aí eles não vão. Se você não tem a prática da Umbanda, em geral, os seus guias espirituais eles vão se relacionar com você conforme a religião que você escolhe, né? É, então, esse é um papo um pouco mais profundo, mas assim, uma resposta simples é todo mundo tem. Então você com certeza tem. E se você chegar na Umbanda e você escolher a Umbanda como a sua prática espiritual, você vai desenvolver esse relacionamento com os seus guias de Umbanda. Se
você está em outra religião, você vai desenvolver o relacionamento com a sua família espiritual e com os seus guias espirituais da forma que você escolher nessa outra religião, né? Então, mas tem a espiritualidade, ela tá aí, todo mundo tem os seus guias, os seus mestres, os seus mentores, e eles vão se manifestar como Caboclo Preto Velho, Pombagira, Exu, Marujo, marinheiro, baiano, boiadeiro, cigano, se você estiver no caminho da Umbanda, ou se você tiver familiaridade com o caminho da Umbanda. Aí você vai conhecê-los dessa forma. A gente vai falar mais de guia espiritual também, ainda nesse curso, na aula de quinta-feira. Não, na aula de sexta-feira. Não lembro, gente, mas a gente vai falar, tá bom? É... Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu não falei para vocês. Acho que aqui, mais uma pergunta, vamos lá. Quanto ao altar, é recomendado se conectar com ele todos os dias ou seria algo para manter e se conectar apenas quando sentir? Muito boa essa pergunta. Assim, o altar, o que que ele é, né? Ele é um ponto de força nosso, mas que está fora do nosso corpo, né? Então, ele é algo que a gente vai escolher quais forças a gente quer trazer, como a gente quer nutrir, mas é uma força que tem que estar viva. Então, você não precisa necessariamente todos os dias estar lá mudando elemento, colocando elemento, ativando, porque eu entendo que a vida é uma correria, tem dia que passa mesmo, principalmente quem tem bebê pequeno, né, Cíntia? Mas ah, ele não pode ficar abandonado nem morto ali, entende? Então, não precisa estar sempre nutrindo, mas tem que ter atenção para esse cantinho especial, né? Da mesma forma que você toma banho todo dia, que você se alimenta todo dia, o altar ele pode ser e deve ser nutrido e alimentado sempre. Agora, por exemplo, o que que você pode fazer? Você tem lá o seu altar dos 4 elementos. Aí você não precisa todo dia acender uma vela, mas o cantinho do fogo tá lá. Aí vai ter o dia que você precisa de inspiração, que você quer se conectar com sua intuição, com seu fogo espiritual. Aí você vai lá e põe uma vela. Aí você fortalece essa energia. Mas é legal, por exemplo, o elemento água. Se você tem uma taça com água, uma, duas ou até 3 vezes na semana, trocar essa água para ficar uma água límpida. Quase todo dia ir lá e pôr um incenso ou dar uma defumadinha com erva. Isso vai fazer com quê? Com que você se mantenha conectado e mantenha a sua energia nutrida, né? Então, o altar, ele é algo que está fora de você, mas é sobre você. Então, quando você está lá acendendo vela, queimando um incenso, você está já mandando uma mensagem para você mesma de que você está se cuidando, de que você está se cuidando do ambiente em que você está vivendo. Então, já é um grande passo para você poder alimentar a sua própria energia. E é algo simples que a gente consegue reservar 1, 2, 10, 5 minutos no dia a dia para ir lá e acender uma vela, para ir lá acender um incenso e a gente manter essa energia. A Roseli perguntou: elemento fogo seria só a vela? Não, Roseli, a vela é o mais óbvio, porque você vai lá e acende uma vela. Mas pode ser, por exemplo, um cristal que tenha uma energia do fogo, né? Uma jaspe vermelha, um olho de tigre. Pode ser uma pimenteira, que é uma planta que tem energia de fogo. Pode ser um caldeirão, fica lá, né? Então podem ser outras coisas que se remetem à energia do fogo. Agora, eu acho que é muito legal você vez ou outra ir lá e acender uma vela, porque aí você traz o próprio elemento mesmo ativo ali no seu altar. Certo, minha gente? Ai, que delícia, amo esse papo. Mais alguma pergunta que vocês querem fazer? Então eu queria que vocês agora passassem por uma reflexão e quem quiser, pode comentar aqui no chat. Tem gente entrando agora aqui, gente. Essa aula ela vai ficar salva lá no YouTube, tá? Então depois eu compartilho nos stories o link com vocês para quem está chegando agora poder pegar a aula completa. Então, para a gente que está agora integrando aí, encerrando essa aula, eu queria saber de vocês. Qual foi o insight mais significativo que vocês tiveram hoje? Pode ser uma palavra que está reverberando,
pode ser alguma percepção. E contem aqui. Ó, a Priscila também já falou mais, a Cíntia. Eu tenho aqui, está tudo espalhado pela minha casa. Legal, Cíntia, tudo bem. Agora eu te convido para a gente fazer esse exercício aqui do curso, que você pegue uma de cada dessas coisas que esteja espalhada e coloque num espacinho, se for possível. Então pegue aí um desses espaços. Não é possível? Se não é possível, não tem problema, entendeu? A gente faz o que dá, não é mesmo? Porque qual que é a minha intenção? A minha intenção é que você tenha um espaço sagrado para você cuidar dessa energia. Então, para que você possa se ir quando você precisa nutrir da água, você possa ir quando você precisa nutrir do fogo, e que de alguma forma represente você mesma, sabe? Aí eu te pergunto, será que você também está um pouquinho espalhada pela casa? E precisa recolher algumas partes suas para fazer esse movimento? Né? Porque é muito isso, assim, o que a gente, muitas vezes, o nosso altar representa como nós estamos também. Né? Então, se hoje não é possível, ó, se hoje não é possível, busque assim que possível fazer um altar dos 4 elementos e aí já aproveita para pôr essa intenção, sabe, de que você está reunindo as partes, de você integrando numa força só, que isso é um passo importante também. Ó, a Denise disse aqui que o insight foi revitalizar o altar. Muito importante, dar essa revitalizada, né? Isso, vira e mexe, a gente vai lá e nutre, movimenta um pouquinho, acrescenta novos elementos, dá um axé no altar, pode até dar um banho de ervas em tudo, e para manter essa energia ativa. Ai, meus amores, então é isso. Gratidão pelo nosso encontro, gratidão pela nossa aula. Pelo jeito, ninguém pegou o easter egg. Não foi difícil, não foi difícil, mas eu vou revelar isso lá no grupo, qual foi o mistério a ser revelado. E essa aula vai ficar disponível até dia 24 de setembro, que é quando encerra a nossa campanha de financiamento coletivo para a abertura da nossa casa, do Terreiro Flor Jurema, tá? Então, desde já, vocês são super convidados a apoiarem o nosso trabalho. Eu vou compartilhar lá no grupo do WhatsApp o link para vocês conhecerem a nossa campanha. Nós temos muitas recompensas para dar para vocês. Nós temos nas possibilidades de valores que vocês podem contribuir também, tá? Desde R$ 27 até valores mais altos para quem tem a possibilidade. Então, para nós, o apoio de vocês é muito importante. E nos vemos, então, amanhã, às 11h11. Um beijo. Salve nossas forças. Axé para todo mundo. Tenham uma ótima terça-feira. Até amanhã às 11h11. Tchau, tchau, gente.